Marcos Braz abre o jogo sobre o zagueiro Davi Luiz e diz que o clube vai tentar outras contratações. Falou-se Thiago Mendes ainda tem chance de vir. Renovação de Arrascaeta detonou Roger Flores e Casagrande e mais. Você não perde nada a partir de agora no canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Assiste até o final. Não pule sequer uma parte. Você que não acompanhou a coletiva de apresentação do novo reforço do Mengão, o meia Andreas Pereira, não Andrés. Andreas Pereira, ele falou, o nome dele é pronunciado dessa maneira. Olha, ele falou que vai chegar com tudo, já quer jogar contra o Grêmio quarta-feira, o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil lá em Porto Alegre. Disse que onde o Renato Gaúcho precisar, ele vai contribuir muito. Elogiou as instalações do Flamengo, disse que o clube é o maior da América Latina e elogiou muito, né, o elenco que o Flamengo tem, conhece já alguns jogadores, recebeu a ligação do Rodrigo Caio, do Gabi, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem tudo para arrebentar com a camisa do Flamengo. A camisa 18 agora vai estar em uso, hein? É dele. Andreas Pereira chegou com tudo e foi apresentado. E nós tivemos também a participação do Marcos Braz, vice de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. Olha que coletiva. Gostei muito do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que não poupou elogios ao novo reforço, falou do Flamengo estar negociando com clubes da primeira divisão, né, da Inglaterra, clubes da Premier League. Flamengo tirando o jogador do Chelsea, atual campeão da UEFA Champions League, e também do Manchester United. É só o início aí do Flamengo entrar aí no futebol europeu, né, nesse mercado tão competitivo que é o futebol europeu, e os clubes de lá já começam a olhar o Flamengo. Olha, que clube sul-americano é esse que está começando a levar jogadores daqui? Esse é o poder do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, Marcos Braz disse que o Flamengo vai tentar contratar outros jogadores. Ele mesmo falou isso na coletiva, detonou o Roger Flores naquele time ontem, ele insinuando, né, que veio uma ordem de cima para o Flamengo boicotar o Pedro. Tudo isso já foi falado, inclusive o próprio Renato Gaúcho ontem na coletiva deu a resposta para o Roger Flores, comentarista da TV Globo, inclusive o Casagrande, que falou que ia aconselhar o Davi Luiz a não jogar no Flamengo por conta de questões políticas. O Marcos Braz, ele não poupou, ele foi com tudo e detonou os dois profissionais aí da TV Globo. Gostei muito quando ele falou e mandou o recado. Marcos Braz jantou cedo hoje. Ele mandou o recado para a CBF e disse o seguinte: o Flamengo não disputa 3 campeonatos. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e as eliminatórias da Copa do Mundo. Até porque ele falou que em todo lugar no mundo, quando tem data FIFA, para o campeonato, e aqui não. E aí você perde o Gabigol, o Arrascaeta, o Isla, o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio lá atrás, que o Flamengo perdeu, e isso não pode mais acontecer. Não é desculpa, mas é dever dele apresentar as informações em cima das questões. Então gostei muito dessa parte do Marcos Braz para abrir os olhos da CBF e paralisar as competições quando tiver a data FIFA. Porque é só aqui no Brasil que isso não acontece. Sobre Davi Luiz, vamos chegar aqui no ponto alto do vídeo, porque eu tenho certeza que a torcida está na expectativa e na esperança e confiando em uma contratação do atleta que está sem clube. Olha, sobre Davi Luiz, o Marcos Braz gaguejou, titubeou, ficou nervoso e respondeu assim: O Flamengo, em relação ao Davi Luiz, não tem absolutamente nada oficial, não tem nada perto. É um jogador de seleção brasileira em que há 3 anos atrás fez um vídeo para o meu filho e postaram esse vídeo mais uma vez para dar a entender como se fosse agora. O jogador parece que estava em Angra dos Reis há 3 meses atrás, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. Então isso é muito, muito perto aqui do Rio de Janeiro, e se deu essa
esse pedido aí, essa situação em relação a ele, mas não tem nada. Quanto a você falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na lista, sempre, e tem que ser assim, entendeu? Então, assim, não tenho o que falar do Davi Luiz. A gente não teve nenhuma proximidade, não teve nenhuma questão mais relacionada à proposta, não tem nada disso, faixa salarial. O que tem é que o Bruno conhece o mercado bem e eu conheço bem também. O Bruno conhece faixa salarial de jogador e eu conheço também. Tudo isso é subjetivo? Mas existe alguns pontos em que a gente chega ali, olha, esse jogador vai pedir mais ou menos isso, até isso dá, até isso vale, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e eu sei muito bem quanto custa o Davi Luiz e ele também. Então a gente nunca teve, nós fomos fazendo as operações que a gente entendia que deveríamos fazer. Isso não quer dizer que a gente não precise de reforço em área A, B ou C. A gente sistematicamente, conversa internamente, conversa com o técnico, com todo mundo. E a gente vai fazer aí as contratações que precisarem fazer e, principalmente, as que forem possíveis, dentro da responsabilidade que é a responsabilidade nossa aqui, que é a responsabilidade e cobrança nossa aqui até internamente para que se cumpra todos os processos e todos os números que são apresentados para a gente. Então a gente vai lá ajustando aqui, mas não tem nada perto. Eu não vou enganar a torcida, eu não vou. Quando os dois nomes vazaram, do Andréas e do Kennedy, eu e o Bruno, a gente nunca mentiu. A gente nunca falou que não tinha. E a gente foi ajustando, trazendo, era prioridade, não pôde um, trouxemos o outro. Kennedy está aí, daqui a pouco. Eu não quero falar de Kennedy, porque hoje foi a apresentação do Andréas, então só apresentei um hoje, eu não quero nem falar do outro hoje. De outra hora a gente fala do outro jogador aí. Então é isso, mas não tem nada de Davi Luiz, nada. Só que eu não vou ficar aqui todo dia desmentindo, B, jornalista, e que a gente fez proposta, e que um dirigente não quer, o outro quer. Não tem nada disso. Traduzindo o que o Marcos Braz tentou falar aí sobre Davi Luiz. Olha, não adianta achar que vai seduzir o Davi Luiz financeiramente. Pelo menos a minha opinião. Não é esse o ponto. O ponto é saber o que o Davi Luiz quer da vida. Depende dele e não do Flamengo. Até porque o jogador não falou ainda se ele quer jogar no Flamengo. Ele não disse o sim, ele não aceitou proposta, não teve esse contato oficial em termos de documento. O que houve é uma conversa entre Marcos Braz e o Juliano Bertolucci, que é o empresário aí do Davi Luiz, né? Para saber até que ponto pode chegar, até quanto o Davi Luiz aceita reduzir, né, o valor para atuar no Flamengo, para receber o salário mensal. Então a decisão é 100% do jogador. A decisão não passa pelo clube. O Davi Luiz é quem tem que procurar o Flamengo e aceitar reduzir para atuar como novo reforço. É a mesma situação, uma situação muito parecida com a que foi do Rafinha, quando veio do Bayern de Munique para o Flamengo, do Felipe Luiz, quando veio do Atlético de Madrid para o Flamengo, do Diego Alves, quando veio da Espanha para o Flamengo, né? Os jogadores que tinham propostas melhores da Europa, mas quiseram jogar no Flamengo. Então é muito parecido com essa situação aí do Davi Luiz, pelo menos é a leitura que eu faço de tudo isso. Então quando eu falo, gente, é preciso ter muita responsabilidade. O Marcos Braz, ele não descartou o Davi Luiz, ele não falou, olha, o Flamengo não quer esse zagueiro. O Flamengo monitora a situação do Davi Luiz e aguarda, né, a jogada no tabuleiro. É um tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro. E aí o Davi Luiz, é preciso o Davi Luiz realmente aceitar e ter aí uma vontade de atuar com a camisa do Flamengo, reduzindo os vencimentos. O Marcos Braz não gostou quando foi perguntado sobre um possível clube que o Flamengo está comprando na Europa, mais precisamente em Portugal, o Tondela. Vamos ouvir a irritação de Marcos Braz. Esse assunto também foi um assunto irritante. No meio de uma janela ter que falar de Tondela.
Eu tô desde os meus 8 anos aqui dentro do Flamengo. Eu já ouvi e vi de tudo. Eu não vou falar desse assunto, porque primeiro que o presidente Landim nunca tocou nesse assunto comigo. Então eu não vou falar desse assunto. E tem um outro ponto. Se o Flamengo de fato quiser ir para o mercado e se associar a um outro clube, mesmo botando dinheiro ou não botando dinheiro, porque o Flamengo tem muito ativo que não é dinheiro, essa história para mim não cola, isso precisa passar nos conselhos do Flamengo. Passar no conselho de administração, passar no conselho deliberativo. Vou fazer até uma sugestão, que eles façam uma comissão para saber se é possível, se é bom, qual o caminho, qual o estilo de negociação e de associação, para depois a gente falar. Então, assim, eu não quero falar de Tondela, não quero falar de nada, porque eu respeito e muito o Conselho Deliberativo do Flamengo e o Conselho de Administração do Flamengo. Tem os grandes beneméritos que eu acho que vão ter que ser ouvidos. Isso não tem nada a ver com inviabilizar, não. Isso nada tem a ver com não gostar da proposta. Só que eu acho que tem ritos e caminhos para se seguirem neste caminho, nesta decisão, que são caminhos, são decisões que as pessoas não têm noção que não é só a parte financeira disso. Por que é em Portugal? Por que não é na Bélgica, por exemplo? Está cheio de clube lá na Bélgica que são de grupos no mundo inteiro. Por que não é na Espanha? Então isso aí tem que ser, primeiro, tem que passar pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Deliberativo. Acho que tem que fazer uma comissão lá para que se faça um estudo com planejamento e depois se decidir quem será o parceiro, quem é o parceiro. Claro que isso tudo é uma sugestão minha, mas quem manda é o presidente Rodolfo Landim. Bom, a irritação do Braz aí nessa pergunta, inclusive do Gustavo Henrique, dando choque em relação ao Tondela. Você sabe que eu não falei ainda sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo, gente. Depende de muitas coisas, depende de votação no conselho. Não é assim, o Flamengo vai comprar um clube na Europa, pronto, acabou. Não é assim. É um assunto dificílimo de ser estudado e de ser entendido. Não é a primeira vez que o Marcos Braz manda essa indireta. Essa indireta que o Braz mandou foi para o Rodrigo Toches, vice de finanças do clube, que é o idealizador, né, de tudo isso, do Flamengo comprar aí esse clube. E dessa vez o Braz usou aí o estatuto para esvaziar com veemência o projeto. É preciso passar aí por votação, não é tão simples assim, por isso o Braz mostrou aí um descontentamento nessa pergunta do colega. O Arrascaeta, e a renovação, como é que tá? Braz falou sobre essa situação. Bem, a gente sistematicamente a gente faz reuniões para que se supere esse estágio que está agora. A situação com o atleta da renovação, para que o torcedor entenda, que tem duas questões para a renovação no mesmo pleito. Existe a situação financeira e de tempo de trabalho do Arrascaeta, que está praticamente superado, já está ajustado, um trabalho enorme e grande do Bruno. E existe um ponto em que o empresário entende que a gente deveria avançar um pouco mais no percentual que a gente já tem do atleta aqui no clube. A gente entende as posições tanto do atleta como do empresário. Não é nenhum absurdo
as questões solicitadas. Isso não quer dizer que a gente precisa avançar em todo o percentual que a gente falta comprar, mas tem que ter calma. A gente vai fazer o que pode fazer de uma maneira justa e correta. Se tem uma diretoria, se tem alguém aqui no futebol brasileiro que acredita no Arrascaeta, que respeita o Arrascaeta e que tem carinho pelo Arrascaeta, é essa diretoria aqui. A gente comprou o Arrascaeta por um volume de dinheiro que, se a gente não tivesse o mínimo de percepção ou titubeasse que não poderia valer a pena, o Flamengo não ia para essa operação. E o Flamengo estava certo. O Flamengo estava certo. O Flamengo foi, trouxe o Arrascaeta na maior dificuldade possível. O Flamengo fez a opção de pagar um valor em que toda hora era questionado, ou que o outro clube ou outra pessoa queria mais e mais e mais, mas chegou uma hora que a gente conseguiu ajustar isso. Fez 5 anos de contrato com o jogador. Hoje a gente está com 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio foram maravilhosos. Esses 2 anos e meio tiveram uma entrega magnífica do Arrascaeta, tanto que, para mim, ele é o maior estrangeiro da história aqui do Flamengo. O Flamengo chega e começa um processo de conversa com ele e entende que, mesmo faltando 2 anos e meio para frente, o Flamengo se coloca à disposição para poder chegar e fazer um contrato novo de 5 anos. O Flamengo vai dar os aumentos pertinentes, vai dar os pedidos possíveis para o atleta, só que tem que ter calma para a gente fazer um ajuste só. Eu não tenho dúvida que a gente vai resolver esse problema na hora certa, com calma e sem pressão. Não adianta querer pressionar para resolver de uma hora para outra, que isso não resolve de uma hora para outra. A maneira que tem de resolver de uma hora para outra é uma maneira muito ruim para o Flamengo. E aqui ninguém vai fazer. A gente pode errar em outras coisas, em outros pontos. Isso acontece. Mas aqui ninguém vai fazer nada ruim para o Flamengo. Então tem que ter calma e a gente vai ajustar isso aí para ser um negócio bom para o Flamengo, bom para o empresário, bom para o Arrascaeta, e que ele fique aí mais um tempo aí dando os títulos e contribuindo como sempre contribuiu com a gente. Tem que ter paciência. É gelo no sangue, não tem jeito. Tem que ter calma. É preciso ter muito gelo no sangue mesmo, Marcos Braz. Tem que ter calma. O empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, está cobrando aí os 25% que tem direito. São 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, mas o Braz falou sobre tudo aí nessa questão do Arrascaeta, não pode ter pressão. Ele quer o melhor para o Flamengo e ainda falou que o Arrascaeta é o maior estrangeiro que já passou pelo clube e vai nos dar muitos títulos ainda. O Bruno Spindel tocou a negociação em relação ao Thiago Mendes. Se tem chance ainda de vir ou não. Bom, o Spindel disse o seguinte: a gente fez 2 contratações muito importantes que estavam no nosso planejamento. Estamos muito contentes em relação ao Thiago. A janela fecha dia 30 de agosto. A gente agradece ao jogador e entende totalmente a posição do Lyon. Acho pouco provável que alguma coisa altere. O Braz confirmou que o Thiago Mendes pediu aos diretores do Lyon para renovar por mais 2 anos. Podiam baixar o salário dele lá, ele ainda baixaria para jogar no Flamengo. O Flamengo tentou de tudo, o Thiago Mendes tentou de tudo, mas não teve jeito nessa situação. O Flamengo não conseguiu trazer aí o volante do Lyon. O Braz ainda falou sobre as renovações de contrato da geração 85. Jogadores nascidos em 1985, assim como eu, Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz. Braz falou o seguinte: não houve avanço porque não teve começo.
Vamos esperar passar a janela. Na hora certa, a gente vai fazer essas renovações com muita calma e muita responsabilidade. Sobre o assunto do Pedro, acho que já foi tudo falado, né? Ele, inclusive, teve uma última pergunta. Se o Pedro fosse convocado para a seleção brasileira no lugar do Firmino, que o Liverpool não liberou para os jogos com a camisa da seleção, se fosse Pedro e Gabigol juntos, se o Flamengo liberaria, ele falou o seguinte: olha, gente, estão querendo tumultuar esse lance do Pedro, deixa o Pedro ser convocado, aí sim eu falo. Bom, acho que foi legal aí todos esses esclarecimentos do Marcos Braz e também do Bruno Spindel na coletiva de apresentação do Andreas Pereira. Gente, espero ter esclarecido aí o torcedor sobre vários assuntos, renovação, contratação, time, enfim, que você possa deixar o seu like aí para contribuir no crescimento do nosso canal. Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão mais querido do Brasil e do mundo. Vamos com tudo? Isso aqui é Flamengo, e o Andreas Pereira, novo reforço do Mengão, já foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e pode fazer a sua estreia contra o Grêmio quarta-feira, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. É o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Grande abraço, saudações, fui!